Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos em nossa casa para darmos continuidade à nossa pequena homenagem que estamos fazendo nesse mês ao casal Hugo e Dulce, para que eles não sejam esquecidos, que eles representam muito para nós. Essa casa eles parece que eles ainda continuam presentes quase fisicamente no nosso meio. Então, eu agradeço desde já a presença de todos que estão nos prestigiando nesse mês de outubro, esse mês espírita, e agradeço também a compreensão de vocês de ter essas cadeiras separadas, né? Para a gente seguir as normas que nos é dado. E hoje nós temos a grata satisfação de mais uma vez receber essa nossa querida irmã Doroteia. A Doroteia é uma trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar de Londrina, mas podemos dizer que ela é uma filha da casa também. Ela é uma pessoa muito querida pelo casal Hugo e Dulce. Sempre ela estava presente no nosso meio. Então, Doroteia, seja bem-vinda mais uma vez em nossa casa e que seja muitas vezes que você possa estar conosco, nos brilhantando com a sua presença e com a sua mensagem. E também o seu esposo, que a acompanha sempre por onde você vai. É um médio de transporte, né? Isso é muito bom, a gente vai aprendendo, né? Pelo menos o caminho. Eu acho que é por isso que eu estou aqui, sabe? Porque eu e o Manuel fomos muito tempo médio de transporte do seu Hugo e aprendemos o caminho. E aqui nós estamos hoje. Então, seja bem-vinda, Doroteia. E eu vou pedir para a Michela nos fazer a prece de abertura para nós. E após a prece, nós passamos a palavra a Doroteia. Boa noite a todos. Então, eu peço que todos elevem seu pensamento a Deus, a sua alma, e entregue ao nosso Pai Celestial, ao nosso Espírito. Ó Pai, bendito sois entre nós. Receba-me hoje nesta casa para mais um conhecimento, o pão de cada dia que Tu me dá hoje, que alimente o meu espírito e a minha alma com a Tua paz, que me mostre, Senhor, o caminho para chegar nessa estrada celeste e próxima do Seu Filho Jesus. Ó Pai, abençoe a todos aqueles que estão sem esperança. Dai-lhes, Senhor, uma palavra amiga. Peço-te, ó Deus, para dar a resignação às provas difíceis que temos aqui na terra passado todos os dias. Dai a nossa irmã Doroteia as bênçãos que te tragam as palavras que mais necessitamos, que aqui nos planos o amparo do falso amor e de toda a paz. Ó Deus, abençoe a todos, as nossas famílias, os nossos lares. Abençoe a mim, para que eu possa recebê-lo em minha corpo e em minha alma, para que eu esteja junto de Ti, hoje e sempre. Que assim seja. Agora passo a palavra para a Doroteia. Boa noite. É uma alegria imensa nos encontrarmos reunidos nesse mês de outubro para homenagear seu Hugo, em especial nesse mês que marca a vinda dele à Terra e também a sua partida. Todas as vezes que recebíamos o convite para aqui falar, perguntávamos: e o tema? E o tema, Eurípides, sempre o Evangelho de Jesus. E nós recebemos a grata satisfação, na última vez que nessa casa estivemos, de receber uma orientação do Paizinho, para que montássemos um trabalho em Londrina para os moradores de rua. E quando daqui saímos, nasceu então o projeto, e em menos de um mês foi executado. Então foi em fevereiro que aqui estivemos, em março nasce o Jantar Fraterno Hugo Gonçalves. Uma pequena homenagem
com certeza é com o trabalho, não é? E hoje, esse tema, segue-me ainda hoje, trazendo um personagem que viveu a época do Cristo, que esteve com ele e que está lá nas narrativas de Mateus 19:16, está também em Lucas 18:18 e em Marcos. Trata-se de um jovem rico. Ele era um jovem abastado. Ele herdara dos pais um palácio. Esse palácio se erguia lá na coluna de Acra. Seus servos o amavam e serviam ele com lealdade, atendendo todos os seus desejos, seus pedidos. Ele se habituara a dormir no seu leito, o leito de ébano e marfim, onde ele se permitia os devaneios, aos sonhos naturais dos jovens. E quantos sonhos tinha esse jovem! Ele amava as corridas de biga. Ele ambicionava a ovação, os aplausos do povo. Então ele já se imaginava e se via entre a multidão, recebendo as flores e os louros. E quantos sonhos então ele tinha com esse esporte, né, as bigas. Via-se pela entre a multidão, recebendo aí em seu nome, sendo aclamado as honrarias. Possuía no seu palácio taças de rica ornamentação. Lá ele bebia vinho, não quaisquer vinho, vinhos gregos, vinhos latinos, louros, rubros como as auroras. Ele tinha arcas arrebatadas de pedras, abarrotadas, de pedras raras, diamante, rubis, safira, pérolas sem conta. Ele era detentor de rebanho, de muitas vinhas. E em Betânia, ele possuía outro palácio. Nesse palácio, ele costumava receber os amigos para as festas. E ele cuidava do corpo, já naquela época, com as massagens, os ungüentos raros. Vestia-se de tecidos de linho neve. Nele, então, tudo respirava juventude, beleza e glória. Entretanto, embora ele parecesse que a ele nada faltasse, ele tinha sede de paz. Ele tinha um vazio no coração. Vez ou outra, a melancolia o abraçava. E depois dessas vitórias todas, dos banquetes, das honrarias, do mármore, do marfim, das joias, enfim, tudo lhe parecia frio, gélido. Ele ansiava pela paz. Mas como conquistá-la? Onde buscá-la? E naquele cair de tarde, era quase noite, os raios então do luar já dançavam sobre a terra. Esse príncipe procura o Rabi. Jesus acabara de abençoar as crianças, passagem conhecida por nós, quando o moço rico finalmente se aproxima. E o encontro fora singular. Lembrava como se fosse um eclipse ao nascer do sol, porque o vale se prostrava aos pés de um imponente monte. E ele estava ali agora cheio de ansiedade. E ele tem a oportunidade de indagar Jesus. Imaginemos nós à frente do Mestre. Que perguntaríamos nós, com tanta ansiedade diante da pandemia que estamos vivendo? O que será que nós perguntaríamos? Ele fala assim: bom mestre, que devo praticar para alcançar a vida eterna? O diálogo deve ter prosseguido mais ou menos assim. Jesus devolve com uma outra pergunta: por que me chamas de bom? Bom, somente o é o Pai. A tua pergunta respondo: cumpro os mandamentos.
Isso é, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, a tua mãe. Tudo isso, disse o jovem, eu tenho observado. Mesmo na minha mocidade, no entanto, sinto que não me basta. Surdas inquietações me atormentam. É como se labaredas de ansiedade me consumissem. Falta-me algo. Então propõe a luz do mundo. Vende tudo quanto tens. Reparte entre os pobres. Vem e segue-me. A proposta penetrou fundo aquele jovem. Onde já ouvira aquela voz, aquele olhar, nada para ele parecia desconhecido. E aqueles olhos pareciam duas estrelas engastadas na face pálida. Que doce magnetismo! A ordem, a meiguice daquele homem ecoava agora no seu espírito. Ele, o moço, era uma águia. Ele desejava alçar voos nas alturas. E o rabi lhe dizia como utilizar as asas para voar mais alto. O rapaz, por alguns momentos, ficou mudo. As suas mãos tremiam, estava gélido. E vencendo a resistência, ele diz: Senhor, deixe antes que eu vá competir em Cesareia. Eu tenho que colher os ouros, eu disputarei os jogos, tenho certeza que trarei a vitória para Israel. Voltarei depois, disse Jesus. Não posso esperar. Hoje é o momento. Hoje é o momento para ti. Que o Mestre esteja falando conosco. Esta é a hora, nem amanhã, nem mais tarde. Agora, o jovem se desembaraçou daquelas ideias e ele começa a explicar no jogo de palavras, falando muito rápido, explicando que adquiriu recentemente 4 partes de cavalos brancos, soberbos, velozes como dardos, e que ele pagou o preço de uma casa, 700 denários, que conduzirão a sua quadribiga no circo, nos próximos dias em Cesareia. Guarda a certeza de que eu serei vencedor. Porque eu também, explica ele, adquiri escravos a alto custo, para que eles me treinassem. A voz do divino pastor interromper: dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei ventura sem limite. Eu quero, mas pela mente do jovem agora passa um turbilhão, as cenas da glória que ele com certeza na sua mente conquistaria, os amigos que estavam aguardando e confiando nele, e Israel que seria honrada com a sua vitória. Sim, ele poderia até renunciar aos bens da família, aos tesouros da juventude, aos caprichos, mas seria necessário realmente renunciar a tudo? A águia desejava voar, mas as asas estavam quebradas. Ele recorda-se que os jovens já aguardavam lá para uma festa, para brindar a vitória caso ganhasse. Então ele diz: não posso, agora não posso, perdoa-me. E se afasta a passos largos, sobe no monte e de vez em quando olhava para trás, como se estivesse vacilando. A figura do mestre, nessa altura, se desenhava aos raios da luz do luar. Indecisa a alma do moço estava. Parecia um pêndulo oscilante. A águia ainda tenta alçar voo, mas o peso do mundo a retém no solo.
Com passos mais rápidos agora, quase correndo, ele desaparece na noite. E os evangelistas, então, Mateus, Marcos e Lucas, narram o episódio e dizem que o mestre se retira dali pesaroso. E nem poderia ser diferente. Fora dada a oportunidade para aquele jovem de se precipitar no oceano do amor. E ele preferira as areias vãs do mundo. Uma semana depois, preparavam-se as bigas, as quadribigas para essa importante competição. As trompas, as fanfarras anunciavam as festas públicas, as apostas começaram a ser feitas sobre as mesas dos campistas, dos ases, as preferências, as cores, tudo ali falando em triunfo, em glória. E ao sinal, então, combinado, sob estrondosos aplausos do povo, partem os corcéis fogosos, puxando os carros e os seus condutores. Chicotes estalavam no ar, mãos firmes seguravam as rédeas, suor, ansiedade. E então, naquela tarde poelenta, numa manobra infeliz, a quadribiga do jovem vira, um corpo tomba. E nisso os cavalos saem disparada, despedaçando. A corrida, é lógico, prossegue. O povo elege outro para aplaudir, para honrar, para chamar de vencedor. O moço sente a vida se esvair. O sangue empapa todo o solo e os escravos vão acudi-lo e retiram-no da pista. Ele já não consegue mais distinguir as pessoas, o vozerio, aquela turba vai ficando distante, inalcançável. Uma névoa envolve e ele abandona o corpo, estraçalhado, sem vida. Os braços amigos ali vêm, 2 braços para o acolher. Na acústica da alma, naquele instante, ele escuta: vem, segue-me hoje, não posso esperar. A águia demoraria um tempo maior para alçar os voos à altura que tanto sonhava, porque os séculos se dobrariam, como veremos depois, e o moço rico retornaria, reencarnaria, muitas vezes até conseguir o seu intento. Graças ao Espiritismo, graças à mediunidade, nós podemos saber o desenrolar desses fatos, porque se não fora isso, ficaríamos apenas com os relatos dos evangelistas. Então depois nós veremos quem foi esse Espírito. Esse encontro narrado, como já dissemos, de Jesus com o moço rico, lá em Mateus, traduz o convite de Jesus para refletirmos sobre os valores que elegemos. Para quê? Para centralizar a nossa vida. Qual é o foco? Mas merece destaque aqui o movimento que o jovem faz para ir ao encontro de Jesus. Afinal, ele era rico, integrante da elite judia. Jesus, por outro lado, era um homem do povo. Transitava no meio da multidão, dos pobres, dos doentes, dos estropiados, das pessoas de má fama. Então não era comum naquela época um homem rico misturar-se com o povo, muito menos ainda alguém na posição social que ele tinha. Jesus foi muito criticado, nós sabemos, muito combatido por estar com as pessoas ditas, entre aspas, de má vida. Então, aqueles que tinham uma necessidade íntima procuravam Jesus, geralmente como fizera Nicodemos, escondido ao cair da noite. Mas o jovem, ao contrário, se expõe. Ele vence a barreira, os preconceitos e busca Jesus em plena luz do dia,
dando a entender o quanto de conflitos ele trazia, quantas amarguras no coração. Quantos de nós não temos preconceito, até mesmo já tínhamos, como no meu caso, que nasci em lar protestante, quando se falava em casa espírita? O que se imagina, o que se imagina hoje ainda? Então, o que tudo ele teve de vencer? Talvez quantos de nós que tivemos de vencer para chegar até aqui, não é? E então, quando ele chega na frente do mestre, ele tem a oportunidade de questionar: bom mestre, o que eu devo conseguir? O que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E o sentido dessa pergunta, ela vai nos apontar para uma necessidade que ele tinha, necessidade de paz íntima. E é difícil de outra maneira entender como que um jovem rico iria se expor dessa maneira. Jesus penetra o olhar no íntimo desse jovem e faz a pergunta: por que me chamas de bom? Bom só é Deus. Então o mestre não aceita o título de bom, transfere para Deus, mas nós, em qualquer pequena atitude, a gente já acha que somos bons. Jesus, o ser mais perfeito que esteve na terra, não aceitou o título de bom. E nós, muitas vezes, até numa indigência espiritual, nos achamos superiores. Quando dividimos algo, quando fazemos algo, enfim, nos consideramos melhores. E é uma postura enganosa que nós temos, muitas vezes para agradar, para alimentar o nosso ego. Por isso é que Jesus, nessa passagem, nos convida a refletir sobre esses movimentos até de auto-engano que realizamos, quando nós vitalizamos falsas virtudes. O Mestre nos convida ao despertar das consciências, esse movimento que vai nos levar a reconhecer a nossa verdadeira condição moral. Não somos bons, nem melhores que os outros. Bom, só Deus. E em seguida ele responde ao jovem para ele guardar os mandamentos, e o moço replica que os mandamentos ele já guarda. O que mais falta? E a pergunta então denuncia que ele estava ali aguardando. E aí, como nós entendemos, nós espíritas, que ele não estava pleno do ponto de vista espiritual. Essa é uma imagem muito importante, né, nos nossos dias. Muitas vezes nós que frequentamos o centro, fazemos evangelho do lar, união mediúnica, distribuímos alimentos, cestas, enfim, ainda estamos carregados com o velho orgulho, egoísmo, ciúmes. Então, todas as atividades que nós desempenhamos, com certeza, são importantes, porque levam socorro, assim como nós usufruímos aí do passe, né? Agora nós estamos, né, por causa da pandemia não tem água fluidificada, mas mesmo assim nós temos que parar para fazer essa reflexão sobre o verdadeiro sentido da caridade. Porque o exercício somente da caridade em si não vai nos elevar. Vai nos elevar se nós fizermos realmente de coração. Então o reino de Deus não vem com aparências externas. É somente através do despojamento das nossas imperfeições morais que aí sim nós vamos nos elevar espiritualmente. As sementes de Deus nunca vão brotar em sua vida se o solo do seu coração não estiver preparado. Observar a natureza. A natureza é o livro de Deus à nossa disposição. E é Emmanuel quem nos propôs isso. Emmanuel nos propõe o seguinte: para entender as leis divinas, observar a natureza. O que adianta semearmos boas sementes se o solo for pedregoso? Então é primeiro preciso corrigir o solo antes da semeadura, para em seguida sim jogar as boas sementes. Traduzindo isso,
preparar o solo, né? Preparar o terreno do nosso coração, para nos manter aí na esfera superior e não na esfera inferior, como temos agido há milênios. Então o divino jardineiro nos convida a aprender com ele. Jesus diz ao jovem que é preciso muito mais. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, se retirou triste, porque ele não conseguiria se desapegar. Tem como deixar ali? Em verdade eu vos digo, disse Jesus, é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. Então esse trecho ele foi muitas vezes mal interpretado, as palavras de Jesus. Muitos aí fora dizem que Jesus estava condenando a riqueza, os bens materiais. No entanto, não é isso. Isso é fácil de constatar, porque se a gente analisar, os próprios discípulos entenderam muito bem, porque logo em seguida a essa orientação do mestre, eles fazem uma pergunta: quem poderá, pois, salvar-se? Então, se fossem os pobres materialmente, já teria sido dada a resposta. Então os discípulos captam aquilo que Jesus quis dizer e fazem uma outra pergunta: quem poderá, pois, salvar-se? Que era a dúvida do jovem também. Se Jesus tivesse condenado a riqueza, não teria sentido essa pergunta. Então, tanto para o jovem rico, quanto para todas aquelas pessoas que estavam ali presentes, o sentido foi um só: desapego dos bens. Então o problema não são os bens, o problema é o nosso apego. E quando a gente fala em apego e em exercício de desapego, não é só para aqueles que têm palacetes, né? Lá em Londrina a gente brinca, aqueles que moram na Gleba Palhano, não. Porque às vezes aquele que tem um celular e de repente furta aquele celular, ele é roubado, ele fica extremamente triste, capaz até de entrar em depressão, como já vimos casos, por poucas coisas. Então não importa se você tem muito ou pouco, o importante é o desapego, o valor que você dá àquilo. Então nós temos elegido como foco das nossas vidas os bens materiais e nos tornamos o que? Consumistas, apegados a esses bens. E esse apego é tão evidente que a gente vê essas situações que falamos no dia a dia. Ou alguém fica muito triste por ter perdido algo material, ou alguém que fica em êxtase, né, querendo muitas vezes até demonstrar as suas conquistas, e apenas isso no campo material, quando nós devemos sim trabalhar os dois lados. Jesus então nos faz, com essa passagem do jovem rico, vários convites esses para encontrarmos a solução dos nossos conflitos internos. Convida-nos ao despertar, pois somente assim, nesse estado consciencial, vamos dizer, nós teremos condições de abandonar as velhas máscaras que ainda escondem quem realmente nós somos. Convida-nos finalmente à reforma íntima, a remover, a preparar o solo, né? A remover as imperfeições, aquelas que impedem o florescimento das virtudes. E para isso o desapego, ele é crucial, para nós mudarmos o foco que atualmente nós temos mantido nas coisas terrenas. Então o maior investimento que nós podemos fazer é preparar aí o solo do nosso coração. E essa passagem, ela nos traz o quê? A angústia daquele homem que materialmente tinha tudo, e o apelo que ele faz naquele instante, porque ele tinha sede, na realidade ele necessitava de uma iluminação espiritual. O jovem rico, para nós, ele representa a consciência não desperta,
para os tesouros essenciais da vida. Mas ao mesmo tempo que ele queria encontrar o caminho da salvação, ele tinha o conhecimento das leis, e aí vem um outro ensinamento para nós, ele guardava para si. E o que é para o espírita a legítima propriedade do homem? É o que ele traz ao encarnar, como fez o seu Hugo, né? E leva ao desencarnar. A riqueza que ele tinha era um conjunto de informações, ele já guardava os mandamentos. Então não basta ser depositário das informações. É bom, é cativante ver uma pessoa falar, mas a vida, os exemplos dessa pessoa, como o seu Hugo foi para nós, não pelas palestras que ele fazia, mas pelas atitudes que ele tinha. Então, do que adiantou para ele ter todo aquele recurso para o jovem se ele guardava para si? Para Jesus o comportamento era tal que ele condenava em alguns judeus, essa passagem aqui, quando ele chama de hipócritas, né? Escribas e fariseus, pois que sois semelhantes a sepulcros calhados, por fora parecem lindos, por dentro estão cheios de podridão. Ou seja, a busca do significado da vida, que é traduzida na pergunta que o jovem rico fez: que farei de bom para ganhar a vida eterna? Aquele jovem faltava o testemunho, o compartilhar. Por que nós reencarnamos ainda nesse modelo de sociedade? Para partilhar. E para aquele jovem, a vida seguiria um mistério. Esse significado, então, não se encontra somente com a informação, não pelo discurso, mas pela vida, pela ação transformadora. E aí sim vai entrar a vera caridade, como diz lá o Livro dos Espíritos, né? Qual, afinal de contas, é o sentido da palavra caridade? O que significa caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, quando nós vivemos em sociedade, nós temos a oportunidade por várias vezes de perdoar, porque em algum momento aquele que é imperfeito tanto quanto eu, ele vai fazer algo que eu não vou gostar. Do testemunho. Então a caridade é a antítese do egoísmo. Partilhar, seja conhecimentos intelectuais, seja bens materiais. E aplica-se a todas as relações pessoais e coletivas. O espírita, ele se sente nesse instante convocado a novas perspectivas de viver a vida, que é contínua, que não cessa, e de estar nesse mundo como se aqui daqui não fosse. Ele então, nas relações que mantém com os homens e com a sociedade, vai eleger a caridade. Deve-se deixar centrar em si mesmo, guardando esse tesouro, não só como jovem da parábola, mas buscando uma posição no mundo, a do homem de bem. E nesse momento ele não compreendeu o que Jesus quis dizer com o convite: segue-me ainda hoje. Jesus fez convite também a Emmanuel, quando for a Publio Lentulus, e ele procura Jesus para curar a filha em desespero. Logicamente que ele também vai para não ser reconhecido dos outros, diferente do jovem rico. Ele, naquele instante, ele não ouve o apelo do Cristo. E Jesus diz o que a Publio Lentulus? Pode me seguir ainda hoje, ou daqui milênios. E foi isso que aconteceu ao jovem rico. Ele retornaria à vida terrestre por diversas vezes, como diz Amélia Rodrigues. E lá por volta de 1615, eis que o jovem rico reencarna na Espanha. E já na fase adulta, então, ele vem para o Brasil. Naquela época, Portugal e Espanha desejavam dominar a colônia brasileira e o rei de Portugal.
enviou ao Brasil o padre Antônio Vieira. E o rei Felipe da Espanha resolveu também enviar alguém que estivesse na altura intelectual do padre Antônio Vieira. E ele envia então Fernando Miramês de Ovidio, um intelectual que falava várias línguas e que dominava os assuntos justamente da flora e da fauna para o Brasil. E eles tinham um plano, dominar a colônia brasileira. Entretanto, o plano da espiritualidade superior era outro. Olha quantos planos com essa pandemia foram interrompidos. Por quê? Qual é o plano para nós da espiritualidade? Ambos, os dois, de certa forma, se aproveitaram dessa oportunidade de terem sido escolhidos, porque eles tinham algo em comum, ideais cristãos em relação à nova terra. Então, quando a nau ela aporta na Bahia Maranhão, o navio se aproxima da Bahia, Miramês observa uma multidão de nativos. Então o jovem rico, que agora é Miramês, observa e fica impressionado, porque eles se aproximavam do bote. Quanto mais o bote se aproximava, eles gritavam: "Babadim, Babadim", e os índios se ajoelhavam. E ele foi tomado de muita emoção. Babadim era uma entidade considerada pelos índios como se fosse um Deus com letra minúscula, logicamente. E havia sido anunciado pelo pajé. Queria trabalhar por eles, queria protegê-los. Miramês, então, muito emocionado, abriu-se em amor por eles, uniu-os com o pajé no trabalho. Foi considerado pelos índios como o pai branco. E quando ele se aproxima finalmente do padre Vieira, eles tornam-se grandes amigos. Nenhum dos dois estava interessado na política portuguesa e espanhola, nem na opressão das raças. Eles estavam ali com outro plano. Miramês e o padre Antônio Vieira passaram a trabalhar juntos pelos índios, criaram a lei de proteção ao índio. E quando Miramês desencarnou, ele inicia no plano espiritual uma tarefa que se chama, na época quando começou a tarefa, Região do Triunfo, para receber, para esclarecer aqueles espíritos que desencarnavam no Brasil como índios e negros. Mas esse trabalho se avolumou, esse trabalho cresceu e surge então a Colônia do Triunfo, o qual o espírito Miramês é o governador. E nessa colônia tem um lema: trabalho constante. No último capítulo do livro Além do Ódio, é citada a construção dessa cidade espiritual. Então, veio lá do altiplano, de planos mais altos, dos engenheiros siderais, eles se uniram para ajudar Miramês nessa construção. Miramês, quando se manifesta ao médium João Nunes Maia, ele acompanhou esse médium, trabalhou com ele, desenvolvendo aí a sua obra durante a existência então de João Nunes Maia. Então, levemos de hoje o convite de Jesus: segue-me ainda hoje. Aqui, esse espírito do jovem rico demorou um pouco. Esperemos que nós não tenhamos aí milênios ainda pela frente. E então, abracemos os ideais cristãos. Miramês: não lutes por pátria, por religião ou por filosofia transitória. Luta para implantar o amor, a fé e a caridade. E, para finalizar, Emmanuel: ontem, passado; amanhã, futuro; hoje, agora. Ontem foi, amanhã será, hoje é. Ontem, experiência adquirida; amanhã, lutas novas; hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. E é por isso que essa casa
está de parabéns pelo público presente, pela espiritualidade presente, porque diante de tantas casas fechadas, a vibração que o seu Hugo aqui implantou, tudo quanto ele construiu, continue então tentando multiplicar um pouco, né? O Zé Antônio lá com a casinha do pão, nós com esse singelo trabalho, vamos levando adiante aí sempre o trabalho e a caridade, lembrando Jesus ao jovem rico. Segue ainda hoje. Muita paz. Muito obrigado. Prezados irmãos e irmãs, aí está o convite. Quantas vezes, enquanto eu tenho a palavra, eu estava imaginando quantas vezes nós adiamos esse convite, né? E graças a Deus encontramos essa casa, nessa existência, para que possamos receber esse convite novamente. Ainda hoje, temos que ir para frente, não podemos parar. Então nós agradecemos a Doroteia pelo carinho que ela tem por cada um de nós, por essa casa, pelo seu Hugo e pela Dona Dulce. Que a gente sabe de histórias, né? Essa semana eu vi umas 2 vezes ela dizendo do filho que vinha aqui para receber um beijo do seu Hugo. Então as crianças, né, sempre estavam em volta dele como mariposas atraídas pela luz daquele homem. E também da Dona Dulce, né? A gente olha naquela porta ali da entrada, à minha direita lá na frente, a gente ainda vê a silhueta da Dona Dulce sentada numa cadeira e debaixo da cadeira o cachorrinho dela. E quando ela saía para tomar passe, o cachorrinho ia junto. Então, deixou muitas lembranças para nós esse casal. Eu, particularmente, sou muito agradecido a eles. Que Jesus possa os abençoar sempre. Nós vamos passar então para o passe, convidando os médios, como eu faço todas as quarta-feiras, para nós ver o culto lá na sala de passe. Vou chamar o Luiz, a Célia, a Michela, a Maria Luísa, tem a Dúvia, o Rockler. Eu quero chamar eles, quem mais que eles podemos chamar? Quantos já foi o Rockler? Me ajuda? Foi 6, menos eu. A Jane. A Jane fez? Eu não vi ela então. Tá, Jane, tá bom. E chamar a dupla por água. E o Jair Saídas, Martins, tá? O Jair e o Zé Esteves para organizar a fila. E o resto vai ficar com as músicas do nosso grupo vocal e ainda desfrutando dessa vibração que nos acolhe nessa noite. Agradecendo novamente pela oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui nessa casa maravilhosa, com o nosso paizinho, nosso Hugo, que nos presenteou com um trabalho belíssimo, e a sua companheira Dulce. Que possamos sair daqui revigorados e que possamos ter uma semana cheia de alegria, que possamos resolver nossos problemas com sabedoria. Obrigada, Jesus, obrigada aos amigos da espiritualidade. Que quarta-feira que vem também sentiremos o mesmo amor, o mesmo carinho, as mesmas vibrações que tivemos nesta noite. Que assim seja.